desgosto que não suavize. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado. Não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso a quem rejeitado. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Neste momento, eu convido a amada igreja para se colocar de pé para a entrada da bandeira. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, lusônio, denso raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, Vamos recitar neste momento o tema. Nosso tema é Mulher que confia em Deus. Vamos todos repetir? Mulher que confia em Deus. E a nossa divisa está lá em Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A mensageira do rei já está pronta? Pronto. As nações contaremos a história que é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade e a vida e dá uma paz real. E dá uma paz real. Novo dia de glória.
Glória a Deus. Oremos pelas nossas mensageiras, amadas. São filhas da MCM. Eu gostaria, neste momento, de convidar a nossa irmã Graça, que irá fazer um monólogo. Desafio para prosseguir. Louvamos e adoramos a Ti, Pai de amor, por Tua fidelidade, amor e cuidado paternal. Nossos corações se unem em louvor e exaltação pelas bênçãos incontáveis e o agir da Tua boa e forte mão. MCM da Betel completa 25 anos caminhando com fé, cumprindo o Teu querer, Senhor, experimentando o Teu poder, vencendo os obstáculos, descansando na certeza da Tua presença constante, nos dirigindo e nos fortalecendo. Celebramos a Ti com júbilo, adoramos e somos gratos pelos desafios passados que nos inspiram nessa caminhada que nos trouxe até aqui, seguras e dependentes da Tua direção. O presente nos aponta o privilégio de servir muitas mulheres unidas, prostradas a Teus pés, agradecidas pelo doce e singular privilégio de fazer parte do Teu reino de amor. O futuro nos aguarda e nos intima a caminhar com passos firmes e frutificar. Vamos adiante, MCM, porque o Senhor teu Deus é contigo e fiel permanecerá. E que o Senhor nos abençoe grandemente. Neste momento eu convido, pode deixar. Eu convido a nossa irmã Adriana. Teve o dia da esposa do pastor e ela estava lá o primeiro domingo do mês de março. E ela estava lá na correria da carreta e a gente não pôde, né, fazer nada, né? E agora vai ter um momento que a gente vai estar entregando a MCM. Vem, Adrica. A MCM vai estar entregando, eu convido nossa irmã Magali para entregar uma pequena lembrança para nossa Adriana Adrica, a esposa do pastor Josemi. Eu vou convidar a nossa irmã Jorgeane, ela que vai estar trazendo a reflexão. Eu quero agradecer a oportunidade desde já e mais uma vez pedir que a amada igreja continue me amando, me suportando e orando. Pronto. Vamos orar pela nossa irmã Anne. Deus querido e amado, nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua filha. E sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso, meu Pai. Que o teu Espírito que nela habita, Senhor, vai falar ao coração de cada um de nós aqui. Usa a tua filha. Usa a tua filha no que te apraz, em nome de Jesus. Obrigada por tudo e continua conosco. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente fique atento à tua voz. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Que o Senhor fale conosco, né? Nessa noite. Sempre um desafio, né? Quando a gente está aqui, né? Todo mundo sabe disso, né? Fala. O coração está aqui batendo aqui já na boca, assim, né? Já querendo sair. Mas eu sei que o Senhor já tem falado, né? A nossos corações aqui, desde o momento que entramos aqui neste local, desde o momento que os louvores foram cantados, também falando da grandiosidade de Deus, né? E aí a mensagem que Mariane passou bem desafiadora, viu? Deus é autossuficiente, nós dependemos deste Deus. E nós somos mulheres que confiam em Deus, né? Então, que o Senhor possa falar conosco, né? Nessa noite. Então, quando nós falamos assim em autossuficiência, nós estamos falando assim de um atributo de Deus. Nós estamos falando de um atributo incomunicável do Senhor. Toda vez que nós falamos sobre essa questão de autossuficiência, né? Quando nós falamos de Deus ser um autossuficiente.
E atributos nada mais são do que características, né? Características, habilidades de alguém. Então, quando nós falamos desse atributo de Deus, nós estamos falando desse atributo incomunicável do Senhor. Mas essas características que Deus tem, Ele não divide com todos, né? Nós temos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Gênesis, versículo 1, 26, que os irmãos mantenham a sua Bíblia aí aberta, que nós vamos ler alguns textos específicos. Então, como está dizendo os irmãos? Então, irmãos, atributos são, assim, qualidades de alguém, né? Nesse caso, nós estamos falando de Deus. E no versículo de Gênesis 1, 26, está ali. Nós vamos ler só a primeira parte, né, que é o foco assim, do que nós vamos estar falando essa noite, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Agora ficou melhor, deu para ver os irmãos aqui. Eu estava daqui assim mesmo, sem conseguir ver os irmãos. Amém por isso. Então o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que nós somos feitos à semelhança do próprio Deus. E semelhante àquela pessoa que tem características parecidas, mas não são características são iguais. Então, nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes a Deus. E é por isso que tem alguns atributos de Deus que não foram dispensados sobre nós, porque nós não somos iguais a Ele, nós somos semelhantes a Ele. E aí, para a gente só recordar assim, né, o que são atributos comunicáveis de Deus, são aqueles atributos que Deus compartilhou com o homem. No momento que Deus ele cria o homem, quando Ele sopra o sopro de vida sobre a vida do homem, algumas características de Deus são depositadas dentro desse homem. E essas características são aquelas que nós podemos desfrutar, né, diretamente de Deus. Nós temos a bondade, nós temos o amor, nós temos a justiça. Nós podemos desfrutar desses atributos. Nós podemos, assim, ter ações referentes a esse atributo de paz, de amor, de justiça, de bondade, de mansidão. São características que Deus compartilhou conosco, como seres humanos. Agora, tem atributos que são incomunicáveis. Deus não compartilhou com o homem, ainda bem, né? Porque senão acho que não ia dar muito certo, não. Então, Deus não compartilha com o homem. E aí nós temos aqueles que já são muito conhecidos, né? Mas são características que são exclusivas de um caráter soberano e divino de Deus. Nós temos os exemplos de a unicidade, o fato de Deus ser único, a onipresença, aquela questão de Deus poder estar em todos os lugares, a onipotência, que é o poder ilimitado que Deus tem sobre as coisas, a sua soberania, a onisciência, que Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. E aí nós vamos também ter a autossuficiência. Essa autossuficiência também é uma característica de Deus. A autossuficiência, irmãos, refere-se à completa dependência e plenitude do seu ser, de Deus no caso, né? Ele não depende de nada e de ninguém para existir ou para ser quem Ele é. Ele não depende de mim, Ele não depende de você, Ele não depende dos movimentos terrestres do planeta, Ele não depende de nada para existir. Então, é isso que é autossuficiência. Aquela pessoa que não vai precisar de nada. E esse é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, Ele é um Deus autossuficiente, porque Ele não vai depender de nós. E aí eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Amém, os irmãos já lhe acharam, mas eu também estou aí lutando contra essa gripe, né? A garganta não está muito boa, bebi uma água aqui rapidinho. Então, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ninguém nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, esse texto está dizendo que Deus, ele não vai precisar de nós. Ele não precisa da gente para alguma coisa, para satisfazer a sua necessidade. Então, Deus, ele é completo em si mesmo, né? Ele é soberano, ele foi o Deus que criou todas as coisas. Então, ele é o Deus totalmente completo. Ele basta em si mesmo e nada a ele precisa ser acrescentado. E falar da autossuficiência de Deus, eu quero falar aqui somente sobre 2 aspectos, porque é um assunto extremamente amplo, né? Mas vou falar aqui somente sobre 2 aspectos em relação à questão da autossuficiência de Deus. Nós podemos conhecer a autossuficiência de Deus através da seidade, que é a característica da autoexistência e independência absoluta de Deus. Significa que ele existe por si mesmo e para si mesmo. Então, nós não vamos ver nenhuma referência na Bíblia que vai dizer que alguém criou Deus, né? Deus existe por si só. Ele sempre existiu desde a eternidade. Então, nós vamos ver alguns versículos aí, que é no livro de Salmo 90, versículo 2. Deixa eu abrir aqui também. Ali é mais rápido do que a gente, né? Vamos ler ali o Salmo 90, versículo 2, diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Livro de Apocalipse 22, versículo 13. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Deus existe antes de todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Tá? Eu vim primeiro e eu vou ser o último, que vou vir dar a voz final em tudo. Então, Deus existe desde sempre. Nós temos também a referência de Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas subsistem em Deus. Então, Deus, ele não vai depender das nossas ações para existir e para se manter, porque ele é o primeiro e o último. Ele existe antes de todas as coisas serem conhecidas. Deus já estava aqui. E aí nós entendemos a partir do livro de Gênesis, quando Deus vem criando todas as coisas. E um outro aspecto que nós entendemos a autossuficiência de Deus é através do processo da criação. Quando nós vamos lá ler o livro de Gênesis, nós vamos ver como Deus descreve a criação do mundo. É todo um detalhe, né, a criação do mundo. Então, você consegue perceber dentro do universo como tudo se mantém no seu local lá estável, a distância dos planetas, a presença do Sol, a Lua, a rotação, como tudo funciona e está lá tudo preso, tudo certinho lá pela força de Deus, pela própria mão de Deus. E também tem um texto, se eu não estiver enganado, acho que no livro de Isaías, que diz que Deus tem todo o universo na palma da sua mão. Conhece todas as estrelas do céu e ainda chama a cada uma pelo seu nome. Então, Deus é detentor de toda essa existência que nós temos. Imagine, você olha para o céu e vê aquela imensidão de estrelas. Hoje, com a luminosidade que nós temos, nós acabamos não conseguindo ver, né? Essa beleza que são as estrelas do céu. Mas é uma quantidade infinita de estrelas e Deus conhece cada uma delas e ainda sabe o nome de cada uma delas. Então, quem é que pode entender esse Deus? Às vezes a gente fica tentando entender Deus e a gente não consegue, porque nós somos altamente limitados. Nós não temos uma capacidade de entender Deus, porque nós não temos uma mente autossuficiente. A gente não consegue entender Deus. Por isso que às vezes a gente se questiona com algumas coisas e a gente não acha resposta, e algumas pessoas ali com o tempo acabam ficando até um pouco desequilibradas por não acharem determinadas respostas, porque a nossa mente, ela é uma mente limitada. Nós não temos uma mente igual à mente de Deus.
Um outro aspecto, né, dentro dessa questão da criação, que eu queria focar, é a questão da criação do homem. Eu quero que os irmãos já deixem aberto aí o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus vem falar sobre a criação do homem. Já fala lá no capítulo de Gênesis, versículo 1, mas no capítulo 1 já fala, mas no capítulo 2 ele traz alguns detalhes que é um pouco mais pertinente, né, para o tema abordado. Então, Deus faz o céu, faz a terra, faz a separação, Deus manda brotar do solo, né, a erva, manda brotar as plantas, manda as águas, brotar os animais marinhos, e Deus começa a dar vida, forma esse planeta, forma o mundo e prepara para o homem. Porque o homem é um ser cheio de necessidade, né? Nós precisamos de muitas coisas. Deus não precisa de nada, mas nós precisamos de muita coisa. Então, Deus precisou preparar, sabe, um planeta com vários recursos, porque o homem precisava de muitas coisas, né? Nós precisamos de alimentação, nós precisamos do ar para respirar, nós vamos precisar de água para beber, nós vamos precisar nos relacionar com as pessoas. Então, íamos precisar de muitas coisas. Então, o Senhor vai lá e prepara todo um planeta para que nós pudéssemos viver. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ele vem falar como Deus formou o homem em um grande detalhe. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, do pó mesmo, do barro. É como se fosse uma criança que pega uma massa de modelar e começa a modelar um objeto e depois diz: olha, eu fiz alguma coisa, eu fiz uma cadeira, olha, eu fiz uma banana. Então a criança pega uma massa de modelar e ela faz um objeto. Então Deus pega o barro, o pó da terra, modela mesmo o homem e faz o homem. E soprou. Essa palavra soprou, ela tem uma tradução específica que é de expirou. Nós temos 2 movimentos respiratórios, não é isso? Inspiração e expiração. Então, Deus, ele expira, ele pega o seu próprio ar e joga dentro do homem. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nessa tradução, alma vivente quer dizer aquele que respira. Então, era um homem de barro, lá no chão, imóvel. Quando Deus sopra o fôlego de vida, quando Deus expira dentro do homem, ele vira um homem que respira. Ele vira uma alma que respira. Ele vira um ser vivente. Certo? Ficou ser vivente, ficou redundante, né? Mas os irmãos entenderam o que quer dizer, né? Que ele vai ficar vivo, ele começa a viver. Então, Deus faz essa ação sobre a vida do homem. E aí, Deus forma completamente o homem. E nesse sopro de vida vai entrar, irmãos, algumas dessas características que nós temos, que são as características que são comunicáveis de Deus. Deus se comunica com o homem naquele momento. Então, encontrarmos um Deus responsável pela sua própria existência, como nós percebemos que Deus existe desde o início de todas as coisas, nós agora nos deparamos com um homem que foi criado por um Deus autoexistente, porém, esse homem, ele tem grandes necessidades e, por isso, ele não pode ser considerado uma pessoa autossuficiente. Ele vai ser uma pessoa que depende de Deus para muitas das coisas. E no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é uma prova da nossa dependência de Deus, porque nós vamos depender de Deus para tudo, porque nós não somos seres autossuficientes. Eu quero convidar os irmãos agora a abrir a Bíblia no livro de Salmo 139. Nós vamos abrir agora a Bíblia nesse livro de Salmo, o 139, que também fala sobre essa questão da criação do homem. Esse momento anterior, eu tenho falado do homem, do ser humano, de maneira geral. Agora, nós vamos falar do ser humano. Eu queria que os irmãos pensassem como você, esse ser único que é a sua pessoa, né? Eu, Georgiane, como esse ser único que sou eu, né? No livro de Salmo 139, o salmista vai proclamar que Deus o criou com infinito cuidado e o formou em divina semelhança, assim como foi, né, conosco. Então, eu queria que os irmãos
se comparasse nesse momento. O Salmo 139, eu vou ler apenas do versículo 13 até o versículo 16. Vai falar o seguinte: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto, Davi, o salmista, ele vem falando com muito detalhe como é que Deus cria o ser humano. Quando nós vamos analisar o corpo do ser humano, nós vamos analisar que é uma máquina bem complexa, né? O ser humano, ele é muito complexo. São muitos funcionamentos que tem no nosso corpo, e é um corpo também assim bastante resistente, né? Eu vejo o corpo do ser humano como uma máquina assim bastante resistente. E aqui no texto, quando ele vem falando que nós somos feitos de um modo, né, assombroso, e também de um modo assim bem perfeito, né? Vem falando como Deus consegue criar o homem em ricos detalhes. Deus, nesse texto, o salmista nesse texto, aliás, ele vem falando que Deus nos viu quando a gente não tinha nem forma, quando nós éramos uniformes ainda. Ou seja, da mesma forma como Deus, ele idealizou o homem lá, o homem não tinha nem forma, mas Deus falou, poxa, eu vou fazer igual a nossa semelhança, vamos fazer o homem igual a nossa semelhança? E aí Deus vai e cria o homem. E de maneira informe, o Senhor já nos conhece, e os nossos dias já começam a ser contados na mente de Deus. É bem complexo a gente entender isso, e aí eu fiz até uma escrita aqui em relação ao aspecto da própria ciência. Eu gostaria até de ler para que os detalhes ficassem assim bem objetivos, né? Também porque ali por causa do nosso tempo. Deus nos tornou alma vivente, totalmente dependentes dele. Nós não conseguimos autoexistir e não temos o controle da vida. E isso é algo que intriga o ser humano e alvo de muitas pesquisas. A combinação de elementos em vida é um dos grandes mistérios da ciência em geral. O momento exato que isso ocorre é objeto de intenso debate. Depois que um espermatozoide fecunda um óvulo, forma uma célula zigoto, o desenvolvimento no útero materno é um processo complexo e fascinante. Está lá descrito no livro de Salmos 139. As células se multiplicam e começam a se diferenciar, formando diversos tecidos, órgãos, sistemas e, enfim, o corpo humano. Tem um momento lá, no momento da gestação, depois da gestação, fecundação, que uma célula ela vai se diferenciar, né, em célula cardíaca, a outra em célula óssea, e aí vai começar a formar os tecidos do ser humano e, no final, forma o indivíduo. E o feto continua a crescer e assim desenvolver, adquirindo características específicas. E a vida? Quando é que esse aglomerado de células se torna uma vida? Quando é que isso acontece? Aí vem um grande debate. E aí Douglas Merton é um dos maiores especialistas em células-tronco do mundo. Ele participa de vários estudos, inclusive professor de biologia de Harvard. E esse professor diz o seguinte: infelizmente, isso é algo que não pode ser respondido. A ciência, ela vai estudar tudo, mas ela não vai responder a vida. Porque a vida está lá em Gênesis 2:7. Deus expirou dentro daquele barro e formou o homem. E isso a ciência ela não vai conseguir identificar. Então, são vários debates. Um diz, tem tantas semanas, tem vida. Outros dizem, já fecundou, é vida. É um grande debate. Mas o momento exato em que a vida é concebida, a ciência não consegue explicar. Porque Deus, na sua autossuficiência, autoexistente, criador de todas as coisas, é Ele que guarda a vida. Quem é o que tem o controle sobre a vida? Ninguém. Você não consegue impedir ninguém de morrer, porque você não tem o controle sobre a vida. E esse segredo, ele está guardado em Deus.
Isso vem mostrar a nossa total dependência como ser humano. E como ser humano, nós precisamos confiar nesse Deus, porque nós somos dependentes dele, e Ele é um Deus autossuficiente que sabe todas as coisas. Mas aí está uma grande diferença entre confiar em Deus e acreditar em Deus. O tema, né, das mulheres é a mulher que confia em Deus, não é a mulher que acredita em Deus. Acreditar e confiar são duas coisas diferentes. Acreditar, eu vou aceitar que algo existe e que é verdadeiro. Agora, confiar está relacionado à ideia de contar com alguém, acreditando na sua capacidade. E aí nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, depois de acreditar em Deus, precisamos confiar em Deus, confiar na sua capacidade de estar conosco, nos ajudando a vivermos uma vida ligada totalmente a Ele e sendo assim preenchido por Ele a cada instante. É isso que nós precisamos fazer. E a confiança, irmãos, ele vai se desenvolver no relacionamento. Todo mundo acho que sabe disso, né? Você vai criar um vínculo de amizade, você começa então, conhece a pessoa hoje, conversa, tal, vai conhecendo a família, conhece um parente, aí você começa a confiar, vê a índole da família, da pessoa, você começa a confiar. A mesma coisa quando um homem se relaciona com uma mulher, começa a conhecer, namorar, e noiva, e aí vai se relacionando e vai gerando um processo de confiança. É assim que a gente cria a confiança, quando a gente cria um relacionamento. E com Deus é mais fácil ainda criar esse relacionamento de confiança, porque Deus é um Deus que não muda. Em Malaquias 3, versículo 6, os irmãos vão colocar ali, nós vamos ler Malaquias 3, versículo 6, ele vem falando sobre isso. É muito fácil e tranquilo ter um relacionamento com Deus, ele é seguro, porque Deus, ele não muda. Deixa eu colocar aqui Malaquias. Ali apareceu. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha a frase. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. Então, como é que você cria um relacionamento com uma pessoa que não muda? É fácil. Porque nós, seres humanos, a gente muda, né? A gente se chateia com alguma coisa, a gente muda. A gente pensa que é uma coisa, a gente imaginou que era outra coisa, a gente muda. Aí muda nosso comportamento, muda o nosso ser, muda o nosso relacionamento. Então, nós mudamos facilmente. Mas Deus não muda. Então, independente de que se você orar, se você não orar, se você cantar, se você vir para a igreja, se você deixar de vir, se você se revoltar, se você não vai se revoltar, Deus vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo soberano, autossuficiente. Não importa o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai ser o mesmo Deus soberano, Salvador. Se você não quiser acreditar na salvação, Ele vai continuar sendo o Salvador da nação. Não importa o que você está pensando, deixando de pensar sobre Deus. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Então, essa questão de criar um relacionamento com Deus é fácil e tranquilo, porque Deus é um Deus que não muda. Então, você já conhece, só você conhecer o Deus e você vai saber a quem você está servindo. Certo? Que você vai conhecer Ele. Então, é muito tranquilo ter um relacionamento com Deus, pois Ele não muda. E você? Como é que você relaciona com Deus? A ponto de confiar 100% nele ou só a ponto de acreditar? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? É um relacionamento que eu só acredito que Ele existe? Sim, eu acredito que Deus existe. Ou eu também confio realmente em Deus, a ponto de depositar as minhas dificuldades em Deus, a ponto de confiar mesmo para poder eu viver uma vida relacional com Deus. Como é que está essa relação, né? Minha, sua, nossa, né? Como servos de Deus, como filhos de Deus, como é que está esse nosso relacionamento? E aí eu quero trazer aqui, como nós estamos no aniversário, né, de mulheres, eu quero trazer aqui o nome de 3 mulheres na Bíblia que confiaram em Deus, né? E passaram por algumas decisões que precisavam ser tomadas e feitas, e essas mulheres confiaram em Deus. Eu não vou falar a história de cada uma delas, porque não é o tempo, mas é um resumo específico, né, sobre as situações. Nós temos o livro de Juízes, capítulo 4 e 5, vai falar sobre a profetisa e juíza Débora. Ela ficou conhecida pela sua sabedoria,
confiança na orientação divina, ao liderar o povo de Israel com coragem e fé contra o povo cananeu liderado por Cícera. Depois os irmãos podem ir lá, olhar a história de Débora, né? Débora juíza, e ela era conhecida mesmo pela sua sabedoria, como ela tratava as questões do povo. E em um determinado momento, Débora, ela tem essa ordenança de ir lutar lá contra o povo cananeu. Então ela vai chamar Baraque, né, que é o chefe lá da tropa de Israel, para poder ir, porque o Senhor tinha mandado ir, né? E Baraque disse: eu sou você, se você for, viu, Débora? Então ela pega e vai. Ela vai, porque ela tinha confiança que foi Deus que orientou, certo? Então nós temos esse exemplo aí de Débora. Nós temos o exemplo da rainha Esté. Sua história destaca a importância da confiança em Deus e a busca pela orientação em uma circunstância adversa. Esté cumpriu seu propósito, demonstrando confiança e compreensão na autossuficiência de Deus. Também uma história assim conhecida, né? Está no livro de Esté. Boa parte dos irmãos acredito que conhecem. Então, Esté, ela pede lá, diz ao povo: jejum durante 3 dias. Eu vou jejuar aqui, vou pedir orientação a Deus. Estamos de um momento difícil, nosso povo está determinado para morrer. E eu vou lá, eu vou caminhar, eu vou até o rei, eu vou buscar uma estratégia a partir da orientação de Deus. E Esther vai lá, e o povo judeu tem a vitória, porque Esther também acreditou nesse Deus autossuficiente. Acreditou, ela confiou em Deus. Nós temos no livro de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, falando de Maria, a mãe de Jesus. Ela compreendeu a autossuficiência de Deus ao aceitar humildemente o papel que lhe foi designado na história da salvação, confiando na vontade soberana de Deus para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, Maria também aceitou um grande desafio, né? Maria era bem jovem naquela época, e ela enfrenta esse desafio com confiança de que ela estava carregando no útero o Salvador da humanidade e desempenha bem o seu papel. Então, Maria também confia em Deus e todo o percurso, né, da sua história, todo aquele processo da história que a gente não vai entrar agora, viu, irmão? Por causa do tempo, que já são 8h25, tá? Mas aqui são exemplos. Tem outras mulheres e outros homens também na Bíblia que demonstram a confiança completa em Deus em momentos de adversidade. Mas aqui eu só trouxe esses 3 exemplos, né? E você, qual desafio tem enfrentado hoje e qual destino você escolhe? Acreditar apenas em Deus ou confiar e caminhar junto com Deus? Qual é o desafio que você escolhe? Qual é o desafio que eu escolho? Então, que nós possamos escolher o desafio de confiar em Deus e criar e trilhar um caminho com Ele, para que nós possamos enfrentar os desafios de nossa vida, né? Cada um tem um desafio. Às vezes, uma coisa que para mim parece simples, para o outro não é. Então, cada um tem um desafio, mas que possamos escolher confiar nesse Deus. Amém? Boa essa palavra, né, amados? Muito bom. A gente tem muita gente boa aqui, muita gente de Deus aqui na igreja que tem se empenhado e tem sido instrumento de Deus para trazer uma palavra ao nosso coração. A gente tem visto isso ao longo desses anos. Deus tem levantado pessoas, eu louvo a Deus por isso. O Igreja Betel é um lugar de celeiros de gente que Deus tem usado na obra dele. Fomos confrontados, irmãos, a ver uma relação profunda com Deus, de conhecer mais a Deus. Ela falou que citou o Salmo 139, é um dos textos da Bíblia de minha predileção. Já compartilhei isso aqui. E é um salmo fantástico. Ali está o raio-x da nossa vida, da nossa existência, da suficiência de Deus, de que Ele não precisa de nós precisamos 100% dEle. Mas de nós Ele não precisa nada, porque Ele é suficiente. Ele é Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início e o fim de todas as coisas. E tirou, na sua sabedoria e graça e amor, Ele olhou para o homem assim, viu que o homem sozinho não dá conta, Ele fez vocês, mulheres. Fez uma mulher na costela do homem. Me explica como é que é isso aí cientificamente, que eu não vou saber, mas é isso aí que Ele tirou da costela do homem e fez a mulher. Sabia que o homem não ia dar conta sozinho. Então, quero louvar a Deus pela vida da MCM, aqui as mulheres aqui da nossa igreja,
Parabenizando também por esse 25 anos. Alguém pode pensar assim, mas a igreja vai fazer agora 24 anos de licença, a MCM tem 25, como é que é isso aí? Isso tem uma explicação. Não precisa estudar ciência, nada disso. É só você pensar que a MCM foi criada quando nós éramos ainda congregação. Então isso contou. Por isso ela é mais antiga em, assim, aspas, do que a igreja. A igreja vai completar agora 24 anos, no dia 6 de maio. 24 anos de igreja organizada. Mas a igreja também já existia. Ela apenas se organizou e passou a ter uma data-chave de aniversário, que foi o dia 6 de maio. Foi inaugurada no ano de 2000. Então, seguindo a normativa de cada ano, 2024, 24 anos. Mas a MCM tem 25. Então, que Deus abençoe a vida da nossa MCM, a existência da MCM como organização missionária, como mulheres cristãs em ação. Que Deus continue usando vocês como instrumento do Senhor na seara dele, para a glória dele e a alegria nossa. Amém? Suporte, Mariane. Quando ela chamou a Adriana, eu falei, Adriana, não sei, para mim, a Adriana nem tivesse vindo, a Adriana não estava bem agora à noite, não estava legal, e graças a Deus ela conseguiu vir, e louvado seja Deus por isso. Então, Anne, muito obrigado também pela sua vida, a sua palavra, também a palavra que Deus trouxe no nosso coração, usando você, uma palavra muito oportuna. Ela usou a sua instrumentalidade também naquilo que ela desenvolve também como professora, e ajudou, e com a palavra também, trouxe uma explicação assim bem ampla, naquilo que ela explicou aqui para nós nessa noite. E de fato, irmãos, Deus é suficiente. Deus é suficiente, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé, então nós vamos orar, encerrando a celebração dessa noite. E depois, Mariane, não podia faltar, né? Vamos orar então, louvando o nome de Jesus. Isso aqui deve ser, a festa de hoje aqui é o reflexo do café de domingo. Amém ou não? Amém ou não amém? Amém? Elas estão rindo, as mulheres, foi uma benção domingo. Então a gente vem nessa caminhada, hoje é terça-feira, e aí culmina no aniversário da MCM, que bom, né? Que Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus bondoso, um Deus gracioso, cheio de compaixão e graça. Obrigado, Pai, pela existência da MCM, Mulher Cristã em Missão, que hoje celebra, Deus, 25 anos de sua existência, como órgão dessa igreja, como instituição missionária, agência missionária, Pai. E nós te louvamos pela vida de cada uma dessas mulheres. Muitas meninas aqui, no início, Deus, muitas mulheres aqui hoje eram meninas. A própria Anne, quando ministrou aqui, fiquei refletindo no tempo que chegamos aqui, jovens, algumas já entrando adolescentes já entrando para a juventude hoje, não somente ela, mas como muitas outras aqui que estão aqui também aqui, que não puderam estar hoje, em que elas se tornaram, Deus, ao longo desses anos. Foi a tua palavra, foi a tua bondade, a tua graça, Deus, que mudou a vida de muitas mulheres aqui. Tem sido mulheres preciosas, mulheres usadas pelo Senhor. E agora a MCM celebra esses 25 anos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida de cada uma delas, pelo que a MCM também já contribuiu ao longo desses anos, ó Deus, com o crescimento do teu reino aqui nesse lugar. Por aquelas mulheres que passaram por aqui, já não estão mais aqui, algumas o Senhor já levou, outras estão em outros lugares, outras igrejas, mas contribuíram de alguma forma, Deus, para que nós pudéssemos chegar hoje, celebrando 25 anos, com essa palavra, abençoando o nosso coração e nos trazendo edificação também para a nossa vida, na nossa relação contigo também, como servos de Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração, por tudo que temos visto e ouvido e sentido até esse momento. Que, sobretudo, o teu nome seja exaltado, que toda a glória seja ao Senhor, porque foi Ele que fez todas essas coisas. É o soberano do universo, aquele que um dia vai voltar para buscar a sua igreja e que Ele nos encontre fiéis a Ele, cumprindo o propósito pelo qual nós existimos, que é para o louvor da glória do nome dEle. Obrigado por tudo, Pai, a nossa oração, com gratidão ao Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E a tua igreja disse? Amém. Amém. Merece um parabéns? Vamos cantar um parabéns. Cadê o pessoal do som? Vem cá, vamos cantar aqui, em grande estilo aqui. E depois, tá com a palavra a MCM aqui, que vai conduzir o posto. Pessoal ali, todo aniversário, irmãos, não pode faltar o bolo com a Fanta. É bênção. Vamos adorar ao Senhor. Parabéns pra você nessa data que
muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te dê muita saúde e paz, e os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra MCM pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você pelo seu aniversário. É crente, é crente, é Crente, é crente, é crente, que ora, que ora, que ora e ora e ora pra Jesus.